Hello, Balzackers! Estamos de volta aqui com a segunda temporada, nesse nosso papo gostoso, sem poda e sem pudor. Pois é, Balzackers, bom demais estar com vocês neste segundo episódio. E hoje, extremamente especial, como todos são, mas aqui temos, presencialmente aqui, um homão da porra. Desculpa a expressão. Obrigado. Desculpa a expressão. Não, isso daqui, meu Deus do céu. É cedo, viu? Vocês não sabem, mas a gente tá gravando hoje cedo e acordar com isso aqui praticamente do lado é um privilégio para poucas pessoas neste planeta. Aceito. Mas seguinte, antes da gente começar esse episódio, o que eu peço encarecidamente para vocês, Balzackers, é se inscrever no nosso canal, curtir, ativar o sininho. Ativa o sininho para quando entrar episódio novo, vocês já saberem, entendeu? Porque a gente faz tudo com tanto carinho pra vocês, não é mesmo, Lulu? Muito carinho. Aliás, antes da gente começar o papo aqui, mais um recado pra vocês se cuidarem, um carinho, um autocuidado, pra vocês cuidarem do corpo, da mente, do cabelo, das unhas, da sobrancelha, homens, da barba. Porque nós, como já dissemos no outro episódio, da sobrancelha, da depilação, da pele. Não, a barba também, né? Eu adoro a barba, inclusive. A mulherada também do bigode, enfim, de tudo, né? Mas, gente, aqui, né, Cá? Vamos falar ClassPass, que tá aqui com a gente. E é um aplicativo que a gente ama e quer trazer aqui pra vocês também começarem a usar todos esses benefícios. Pois é, porque a ClassPass tem um diferencial muito grande, porque ela atende vários tipos de pessoas. Você pode ser PJ, você pode ser MEI, CLT, você pode ser o que você quiser. Você pode se inscrever aí, assinar a ClassPass, que é um aplicativo que te oferece diversos serviços. Você compra créditos, né, Lulu? Então, exatamente, de acordo com a sua necessidade, mensalmente, você usa esses créditos em serviços diferenciados. Seja para bem-estar, para saúde, para beleza, como disse Lulu. Exatamente. Academias. Então, existem vários estúdios e salões disponíveis. Pega esse QR Code que tá aí na tela, quem estiver escutando a gente no link da descrição, baixa o aplicativo da ClassPass. Eles prepararam, claro, um benefício exclusivo para as Balzackers poderem testar durante um mês de graça. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eles estão disponíveis em vários lugares do Brasil, aliás, no mundo inteiro, 2.500 né? cidades, né? Nossa, gente, é muita coisa. Então, baixem aí que a gente sabe que vocês vão adorar, porque a gente particularmente usa sempre. Autocuidado é tudo. Tudo, amiga. Mas vamos lá, vocês já pegaram um spoiler de quem tá aqui com a gente, mas a gente nunca pode pular aquela introdução gostosa e tradicional das Balzacs Podcast. Então bora lá, porque vamos começar nosso papo com esse balzaquiano que nasceu. Não foi num berço de ouro, meus amores, mas sim num berço de talento. Ele é filho de uma combinação genética de dar inveja em qualquer um. A mãe, Mara Carvalho, que já esteve aqui com a gente num papo delicioso e exibiu aquele tanquinho dela que, meu Deus do céu, né? Espetacular. O pai, Antônio Fagundes, nosso eterno rei do gado. Nosso convidado prova que a arte está no sangue desde os 5 anos de idade, quando ele fez sua estreia. Agora, com 33, tem um currículo que conta com séries e novelas que passaram pela vida de qualquer Balzacker, como A Viagem, Carga Pesada, Negócio da China e Meu Pedacinho de Chão. Mas é no teatro, em cartaz com a peça Herança, que ele brilha e espalha o seu talento e beleza. Que beleza, né, meu amor? Que beleza, meu Deus. Meu Deus. Recentemente, ele quebrou barreiras assumindo sua homossexualidade e hoje tá aqui para bater um papo sem poda e sem pudor com a gente. Bem-vindo, Bruno Fagundes! Maravilhoso! Seja bem-vindo, Balzacs Podcast! Obrigado pela presença, pela introdução maravilhosa. Olha que louco. Obrigado pela introdução maravilhosa, obrigado. Ai, que delícia ter você aqui. Obrigado, delícia demais. E você é tudo isso, cara. Eu sou tudo isso? Tudo isso. Mais um pouquinho, hein? Sabe que antes de... Antes de entrevistar a sua maravilhosa mãe, a gente já conhecia o seu trabalho, a gente já te admirava. E aí a gente a entrevistou e aí a gente passou a te admirar ainda mais, né? Obrigado, lógico. Obrigado, fico feliz. Eu falo que minha mãe é minha irmã mais nova, que eu sou o irmão mais velho, versão junk. Ela é a irmã mais nova. Ela é a irmã que se cuida. Para! Porque parece, né? Eu poderia dizer que ela é minha irmã. É impressionante. Ela tá no formal. No formal. E Mara, né? Você é misturinha de Mara com Antônio Fagundes. Ou seja, não tinha como dar ruim, realmente, no quesito beleza. E claro... Mexeram lá na coqueteleira. Nossa, Deus! E talento. Aliás, eles podiam ter feito mais uns 100 filhos, né? Podiam. Pro mundo agradecer. Foram fazer
só um. É que é exclusivo, uma peça única, isso, né, é Bruno? algo raro, entendeu? É só você, only you. Only me. Bru, mas assim, eu acredito que tem, lógico, vantagem de ser filho de um casal tão poderoso como esse, nessa questão profissional do seu talento. Como disse Lulu, você não só nasceu no berço de ouro, mas um berço de talento. Mas ao mesmo tempo tem a cobrança, né? Existe, quer dizer, não sei se tem, tô te perguntando, existe essa cobrança interior de… Até não sei se mais sua ou da sociedade, no sentido de… Ah, você é ator, mas será que ele vai ser tão bom quanto a mãe ou o pai? Com certeza, eu acho que essa é um pouco a definição da minha jornada, assim. Porque quando você tem pais que são tão triunfantes na carreira, né? E por acaso, acho que… Não só por acaso, eles moldaram o meu olhar, né, pra arte. Eu, desde muito cedo, por uma questão de para estar perto deles, eu acompanhava eles em tudo que eles faziam. Então, assim, eu vi muita coisa que muita gente não viu, assim. Eu tava lá do lado, eu acompanhei, né, o próprio Rei do Gado, eu tava lá, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, os dois fizeram a novela. Então, assim… Isso com certeza moldou meu olhar para algo que eu pudesse considerar uma carreira possível, né? Uhum. Acho que pessoas que não têm pais que são atores, talvez fiquem mais distantes da possibilidade de fazer isso como uma carreira. Então, eu sempre, através desse modelo triunfante, modelos positivos, eu desenvolvi em mim, acho que uma paixão. Então, isso com certeza abriu portas para mim, porque… Meus pais conhecem todo mundo, então já meio que por tabela as pessoas já me conheciam. Porém, contudo, todavia, tem a minha trajetória, né? A minha individualidade. Então, e correr atrás disso dentro desse ambiente, eu sei que muitas pessoas acham que isso às vezes parece, né? Acho que ouvindo de fora, parece que é um mimimi, assim. Uhum. Mas na verdade o difícil é você desenvolver a sua identidade dentro disso. Porque é uma vida inteira passando por uma situação que não que seja ruim. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, eu amo eles de paixão, mas é todo mundo vindo até você falando, você é maravilhoso, mas o seu pai… Isso é muito positivo, eu tenho muito orgulho disso, mas na minha primeira infância, agora eu tenho 33 anos, sou uma pessoa terapeutizada, mas assim, durante a minha primeira infância e crescendo, tem uma hora que você fala assim, uai, mas e o meu valor, né? O meu valor tá aonde? Então a busca desse valor próprio é algo que é uma jornada diária e eterna. Então demorei muito tempo para entender se eu tinha esse valor, entende? E hoje? E hoje eu entendo que sim, né? Me considero, consigo me reconhecer artista, mas eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar, porque você é meio que apagado, assim, você fica um pouco na sombra sabe? Então esse é um processo, acho que de maturidade, de construção e de entender também a sua personalidade como um todo, né? Entender você na sua plenitude. E além de tudo tem a cobrança interna, óbvio, porque ao ouvir isso a vida inteira, você fica se colocando nesse lugar de… E aí, afinal, eu tenho que provar. Eu tenho que entregar, então, né? E aí você passa uma vida meio que lutando consigo mesmo, assim. Acho que eu hoje, com distanciamento histórico, eu consigo ver que a minha vida toda eu lutei comigo mesmo, assim, tentando entender como ser um Bruno melhor a cada momento. E que bom que foi assim, porque hoje eu tenho uma carreira nas costas, hoje eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, que talvez se eu não tivesse me cobrado tanto, eu não teria desenvolvido. Eu podia ter só, sei lá, sentado no meu privilégio e ficado lá. E eu nunca me confortei com isso, nunca me contentei, assim, com isso. Eu sempre quis realmente desenvolver uma parada, assim, sabe? E hoje, com muito orgulho, eu percebo que eu desenvolvi. Então, assim, é dor e delícia de ser quem se é, né? Eu acho que todo mundo tem isso em nível maior ou menor. Cada um tem sua individualidade. E só cada um sabe o que é a dor e delícia de ser quem se é, né? Sim. Exatamente. Então, enfim… Se deixar aqui, eu vou ficar falando sobre isso. Fica à vontade, a gente tá aqui pra te escutar. Apenas te ouvir. E então nunca rolou uma dúvida, né? De não seguir a carreira artística? Ou em algum momento você falou, cara, acho que eu vou estudar medicina, vou estudar… Não, eu tive muitas dúvidas. Assim, meus pais, obviamente, eles me deram sempre… esse é um privilégio também, né? De ter pais que falam, ó… Vai atrás do seu sonho que a gente vai te apoiar. Meus pais fizeram isso comigo. Mas a minha busca interna, eu sabia que eu queria ser artista, né? Eu, desde criança, enfim, sempre fui muito exposto à música, então eu tenho um lado musical muito forte, eu toco piano, eu canto, eu comecei a desenvolver isso muito cedo e meus pais sempre me apoiando. Eu fiz pintura quando era criança, durante anos, acho que eu pintei pelo menos uns 20 anos seguidos, assim, eu pintava regularmente, assim. Então eu sabia que eu queria ser artista.
Eu tinha muita vontade de dirigir, sempre fui muito apaixonado por luz, iluminação, de teatro, por ver, acho que muito quando criança, assim, enfim. Então eu sabia que ia ser artista, não sabia que artista eu seria. Então esse processo foi também um processo natural. Eu fui investigar, sabe? E tive o privilégio de ter pais que me permitiram investigar. Então, desde muito cedo eu comecei essa investigação. E aí eu entrei num curso de teatro livre, assim, desses que, enfim, qualquer um poderia fazer. Tinha lá comigo executivo, sabe? Pessoas que nem são da área fazendo esse curso. Eu me apaixonei, fiquei completamente apaixonado. E quando eu falei para meus pais que eu queria ser ator, foi meio que tão natural, sabe? Eu falei, olha, é isso, eu gosto, quero fazer. A princípio eles fizeram, ai meu Deus. Tem certeza? Tem algum filho e fala, quero ser jornalista. Eu falo, sai. Não, eu amarro ele dentro de casa. No pé da cama eu não deixo. Então assim, teve também esse momento onde meus pais falaram, tem certeza? E meu pai, por pressão dele, ele falou, olha, que legal que você quer ser ator, mas vai fazer uma faculdade que não seja nessa área. Ele me pressionou um pouco nesse lugar, assim, tipo, vai buscar outra coisa, sabe? Como se fosse um plano B, caso você mudasse de ideia. Assim, vai fazer isso. E eu fiz. Eu me formei em Relações Públicas. Eu também. Sou bacharel em RP. Eu também, RPs. Que legal, que legal. Então, assim, é isso. Eu fui me investigar, como qualquer pessoa tem direito de fazer, né? Ainda mais naquela idade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Me formei com 21. Então, assim, foi um período de investigação. Mas já trabalhava como ator. Eu já trabalho profissionalmente como ator desde os 16 anos. Eu considero profissionalmente o primeiro brigadeiro que eu consegui comprar com o meu cachê de teatro. Então, me considero ator profissional desde os 16. Porque fiz uma peça, que eu entrei em cartaz com ela. Então, assim... E aí é uma jornada, até hoje eu me pergunto, né? Até hoje, quer dizer, hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa lá. Mas é uma jornada, né? Tem vários momentos que você fala, e aí? Sigo ou faço outra coisa? Mas enfim, hoje em dia eu não tenho mais dúvida. Acho que todo mundo passa por isso, né? Conforme a gente vai vivenciando, acho que cada fase da vida, né? A gente vive uma peculiaridade, algo que a gente experimenta, prova e fala, será? Será que não é? E aí você tem 33, vai fazer 34... Agora 34, em maio, dia 24. É isso. Um balzaquiano maravilhoso geminiano. Bru, você teve assim, depois que você fez 30, eu já vi algumas entrevistas suas em que você fala sobre a maturidade, como maturidade te trouxe certeza de quem você é, do que você gosta, do que você quer fazer. E você recentemente está em cartaz com a peça Herança, né? A Herança, que é maravilhosa. E eu gostei muito de saber que você, e eu não sabia disso, tá? Que você se inspira em peças lá fora e traz pra cá, produz. Então você, além de ator, você é produtor. Sim. Você tem algo que você goste mais de fazer ou conciliar as duas coisas é o que te dá mais prazer? Eu acho que e pegando um pouco a resposta anterior, assim, essa minha necessidade de compreender o meu valor e também um pouco essa espécie de, sei lá, como é que eu posso chamar isso? As pessoas torcem um pouco o nariz mesmo. Filho de famoso não precisa, né? Preconceito? Não sei se é um preconceito. Eu acho que preconceito no sentido, né, no sentido etimológico, assim, né? A pessoa faz um conceito imediato, né? Inicial, sim, assim. Sem antes saber seu talento, sua competência. Não, exato, tipo, e já conclui, né? Conclui que talvez eu, enfim, não tenha talento, enfim. Ou não precise, né? Ou não precise buscar nada. Acho que de tanto ouvir isso a minha vida inteira, eu percebi que eu precisava me produzir. Né? Que a forma mais inteligente de eu estar sempre trabalhando era criar oportunidade para mim, né? Porque não é sempre que a gente tem oportunidade, ainda mais na minha carreira. Então, isso foi algo que eu aprendi vendo meus pais fazendo. Meus pais sempre produziram os trabalhos deles, né? Então, também aprendi isso por observação. E aí comecei a desenvolver isso desde muito cedo, assim. Eu juntava lá 3, 4 amigos, cada um dava, sei lá, R$500, e a gente fazia uma peça, entendeu? Acho que você pode desenvolver essa iniciativa para onde você quiser, como, sei lá, vocês fizeram isso aqui, entendeu? Tipo assim, investir o quanto você tem, o quanto você pode no momento. Se você tem alguma coisa, se você não tem, vai atrás de recursos e faz acontecer. Faço isso desde muito cedo, porque eu sabia que eu precisava criar oportunidade para mim, para que as pessoas para eu quebrar esse preconceito, para que as pessoas me vissem, sabe? Eu precisava ser visto
Então eu entendi isso muito cedo. E aí, produzir teatro eu só produzo pra mim. Eu nunca produzi pra outras pessoas. Então, na verdade, eu gosto de produzir porque eu gosto do resultado final. E o resultado final, obrigatoriamente, na minha produção, é eu estar em cena. Porque o trabalho de uma produção é insano, é um trabalho hercúleo, é uma coisa alucinante, assim, você levantar uma peça, ainda mais nos dias de hoje, assim, é surreal. Então, eu só produzo quando eu falo, tem um lugar pra mim ali. E a Herança não foi diferente, já é a minha 4ª produção. E, enfim, foi a 4ª vez que eu falei, posso fazer isso e posso me inserir nesse projeto. E foi isso, eu fiz absolutamente tudo. Claro, eu tenho um sócio produtor, que é o Zé Henrique de Paula, que também é diretor da peça. E ele entrou nessa loucura, nessa ousadia teatral comigo. Roteirizar, dirigir, você pensa um dia? Eu penso em dirigir. Eu já dirigi um clipe. Eu fui chamado durante a pandemia, assim, finalzinho da pandemia. Eu tenho um amigo meu que é empresário, o Paulo Pimenta, um amigo que eu amo. E ele sabe do meu artista, assim. Ele falou, Bruno, eu tô com um cantor aqui, que é meio que o primeiro clipe dele. E eu queria uma pessoa que não fosse um diretor, assim, digamos. Eu queria um artista pra dirigir. Você topa? E eu topei na hora, porque foi um desafio que eu nunca tinha vivido. Tá aí, tá no YouTube, se quiser só olhar. Ver. Cara, e foi uma experiência que eu me realizei muito mais do que eu imaginava, assim. Então eu tenho muita vontade de dirigir teatro também. Então tá no fundinho na minha cabeça. Ô, Bru, e essa peça, A Herança, é uma peça americana que você trouxe pro Brasil. E ela fala muito da comunidade gay da década de 80, quando surgiu a AIDS e começou aquele pânico entre as pessoas, onde muita gente morria, a gente não via nenhuma solução para a AIDS. E é uma herança que se traz até hoje, né? Porque eu acredito que certos medos do passado continuam. Sim. Qual o propósito da mensagem dessa peça que vocês fazem com 89 cenas? Que eu achei isso uma loucura. É uma loucura. Essa peça é algo totalmente... É a maior loucura que eu já fiz na minha vida, na minha carreira, com certeza. A peça, ela tem esse fator aí, uma novidade, né, que é essa extensão da peça. São 6 horas divididas em 2 partes, cada parte com 3 horas, e cada 3 horas com 2 intervalos. Então você vê assim meio que parcelado. Você vê, é como maratonar uma série, mas você tá maratonando os atores ali ao vivo. Então é uma extensão muito longa, exatamente acho que para abarcar e para dar conta, claro, de um recorte do que foi. A peça fala sobre uma comunidade de amigos gays norte-americanos, então assim, e de uma determinada classe social, então assim, é apenas um recorte dessa situação, mas o que eu acho que é legal é que ele pega esses amigos que teoricamente são desavisados do que foi a epidemia nos anos 80, porque não viveram isso, né, e eu consigo entender o que é isso, porque eu tenho 33 anos, eu não vivi a epidemia da AIDS, mas eu fui impactado por campanhas AIDS mata, mas eu não sei de fato o que é isso, de fato o que é você perder 3 amigos por semana, durante anos, entendeu? E ainda com o governo negacionista, e ainda com essa parada de... Imagina, a gente viveu isso na pandemia, a gente consegue entender um pouquinho mais o que é aquele início da pandemia, onde a gente não sabia absolutamente nada, a gente colocava luva, passava álcool na maçaneta, era isso. Só que exclusivamente voltada para os homens gays. Então imagina a violência que foi isso, né? As pessoas não se encostavam com medo de contrair algo que elas achavam que pudesse ser transmitido pelo toque, né? Pelo toque na mão. Então, assim, isso entre outros tantos exemplos que a gente pode estudar e ler hoje. Então, acho que tanto quanto a Segunda Guerra Mundial, que a gente vê um monte de filmes sobre, um monte de séries e peças e, enfim... acho que é tão importante quanto a gente falar sobre a epidemia da AIDS nos anos 80, porque a gente sabe o final dessa história, a gente sabe o que aconteceu, mas é importante a gente sempre lembrar, porque, enfim, pra gente conseguir prevenir, né, para que não se repita, apesar da doença estar aí até hoje, né, claro, diferente, atualizada, com muito mais informação, mas a peça, então, portanto, pega esse grupo de amigos que não viveu e faz essa passada de bastão. Então, o meu personagem, que é o Eric, ele, ao passar por uma desilusão amorosa, que é uma coisa que vocês, pelo visto, gostam de falar aqui. Sim, porque nunca aconteceu com a gente. Quase não, eu nunca tive. Quase não acontece. Não, raro, mas acontece com frequência. Então, o Eric, ao passar por uma desilusão dessa, ele se vê num lugar onde ele tá sozinho, solitário, dando um pouquinho de spoiler, e ele conhece o Walter, que é uma pessoa que viveu a epidemia
da AIDS nos anos 80. E ao conhecer essa pessoa, o mundo dele meio que se abre. Ele começa a realmente ter uma sensação, através do contato com essa pessoa, do que foi aquilo. Então, o que é legal da peça é que ela faz uma transposição. Ela pega essa herança amarga, né? Essa herança maldita, e traz pro que é hoje isso. Então isso com certeza reverbera o desejo, o afeto e a forma de se relacionar do Eric, e eu posso me relacionar com isso também, porque também moldou o meu desejo e afeto, né? Sim. A gente passou décadas, pelo menos na minha pré-adolescência, sendo impactado com isso, e de repente você percebe, e ainda mais com todos os outros resíduos que a comunidade gay também acumula, né? De uma vida silenciada, da vergonha, de você ser criado numa estrutura absolutamente heteronormativa que oprime e sufoca, né, qualquer desejo dissidente, né? Então você criar o seu desejo de afeto, desenvolver seu desejo de afeto dessa forma, te traz determinadas consequências. Então a peça fala sobre isso, sobre a herança abençoada que também a comunidade gay traz, mas também a herança mais amarga. E o que fazer com isso hoje? Então a peça fala sobre tudo isso, além de todas as outras questões que a peça tem, assim. A peça é muito bem humorada, a peça tem momentos muito leves, enfim. Então eu acho que realmente ela é, se eu posso dizer isso, assim, entre muitas aspas, ela é um tratado do que é ser gay hoje, sabe? Com a herança da década de 80. E ela não é só pro público gay, né? A gente conversou ali nos bastidores, você disse que vai muita gente casal, mulheres, homens héteros. De jeito nenhum, ela é pra todos. Acho que o teatro ainda é o território onde a gente pode levantar qualquer tipo de discussão, né? E ali a gente tá falando sobre humanidade, a gente tá falando sobre escuta, sobre amor, perda, saudade, amizade. Então, trazer essa peça pro Brasil foi um desafio, e é uma peça de risco, né? Eu me vi num lugar, assim, há um mês, sei lá, antes da gente estrear, né, há um mês e meio, falando, será que vai dar certo? Meu Deus, uma peça gay de 6 horas de duração, quem que vai ver isso, né? Assim, pensando comigo, né? Mas acreditando muito no potencial de comunicação dessa peça. E hoje, eu falei também no bastidor, a gente vendeu na segunda semana de temporada 6 mil ingressos. A gente na segunda semana esgotou a temporada inteira, essa temporada inicial. Porque o público foi assistir e se tocou absolutamente com a história, com o que viu ali no palco, né? E a gente tem realmente um público muito variado. Então, a peça é para todos, como o teatro deve ser. Sim. Ou seja, num país, como sua própria mãe disse, Mara Carvalho disse aqui, num país que não tem a cultura do teatro, ter essas vendas todas, a sua peça realmente, acho que alcançou a expectativa. Total, assim, eu costumo dizer isso sempre, quando eu agradeço a peça, eu falo, estar aqui reunido, uma peça com essa extensão, com um público, com uma casa lotada, a gente reunidos numa sala escura, trocando uma ideia, e que não necessariamente é sobre a vida de vocês, né? Isso é um ato revolucionário, porque vocês vieram. E é uma revolução mesmo, a gente, na era do TikTok, na era da rápida, do imediatismo, né? Do resultado rápido, a gente sentar por 6 horas e ficar trocando uma ideia. Onde mais a gente poderia fazer isso? Em comunhão. Eu faço isso na minha intimidade, ou sei lá, vendo uma série, ou lendo um livro. Agora, em comunhão, fazer isso 300, 400 pessoas por vez, isso é revolucionário. E só o teatro poderia proporcionar isso. Eu não consigo pensar em outra forma de fazer isso num tamanho grande, assim, com tanta gente junta na mesma sala, de uma só vez. Não consigo imaginar outra forma de comunicação que não teatro. Então, assim, é uma revolução. E a gente não tem essa cultura, né? A gente não foi educado assim. É só vocês olharem, vocês mesmos, assim. Quando foi a última vez que você foi ao teatro? Fui ver sua mãe e seu pai. Quando foi? Foi aqui? Foi em São Paulo, foi antes deles irem pro Rio, acho que foi em novembro. Já faz mais de ano, né? Não, foi logo depois que ela veio aqui. Não, foi antes dela vir no podcast. Deve ter sido foi novembro. No meio do ano passado. Foi novembro. E eu amei, assim. Eu falei, sua mãe, eu tava sentada bem na frente e eu tive um colapso emocional. Porque eu realmente fiquei muito emocionada. Não é uma peça triste. Sim. O desfecho, ele é muito impactante. E foi impressionante como me tocou a mensagem que a peça tinha pra passar. Eu acho que é isso, é esse calor que você tem de ver o artista ali na sua frente. De você, às vezes, até ouvir o barulho do piso de madeira. Eu acho isso o máximo do teatro, sabe? Que você não tem assistindo uma série ou um filme no cinema. Então, pra mim, foi assim... Foi uma experiência linda de resgate. Que legal. Foi muito legal. Mas o público médio brasileiro, isso
é uma pesquisa que fala sobre isso, não consigo dizer a fonte agora, mas é uma pesquisa, vai ao teatro uma vez por ano, né? Então, assim, é a média do público brasileiro é uma vez por ano. Então, imagina, se a gente dobrar essa média, já vai ser uma revolução, né? Então, eu convido aqui vocês a irem ao teatro, porque realmente o que você falou é muito, muito comovente, assim, o teatro ainda é o lugar onde você... Eu acho que é o reduto da humanidade, assim, é o reduto... Porque estamos vendo aí, gente, a inteligência artificial vai dominar tudo. Nossa, que medo. Então, assim, a gente vai ter talvez a gente tenha ainda um lugar que a gente consiga se olhar e se ouvir, sabe? E talvez seja no teatro, talvez seja... Ou no que o teatro representa, né? Que é esse encontro, né? Esse encontro, a contação de história, né? A gente biologicamente foi constituído para ouvir e contar histórias. E eu percebi isso nessa peça. É a força de uma história bem contada, né? O público fica lá. A gente não tem na nossa peça um celular, gente. É muito raro a gente ver a pessoa pegar o celular para olhar o horário. Porque as pessoas ficam absolutamente imersas. Porque é o poder de contar uma história. Então, acho que se você se tocou com Baixa Terapia, acho que você vai se tocar muito com a nossa. Eu quero muito ir. Porque a nossa, além de tudo, ela tem momentos muito emocionantes, mesmo, assim. E acho que é muito legal também você fazer uma peça assumidamente emocionante hoje. A gente tá tão, assim, desesperado pra se entorpecer, né? Venham rir com a gente, né? A gente vê muitas obras com essa proposta, né? Vem esquecer sua vida aqui um pouco. Mas a nossa tem isso também, óbvio, que é uma peça que entretém, mas ao mesmo tempo ela fala, vamos aprofundar um pouco, sabe? E acho que é tão bonito nos dias de hoje a gente poder ter um lugar onde você senta e você reflete, você pensa sobre coisas que você nunca pensou antes, com tempo, com respiro, sabe? Isso. Então, realmente eu recomendo. E o público tá respondendo da forma como eu sonhei. Nesse mesmo lugar de, meu Deus, eu vim pra cá esperando uma coisa e saí completamente arrebatada. E então, assim, como produtor, tapinha nas costas. Balzacers, vamos assistir A Herança com Bruno Fagundes, Reinaldo Giannichini e mais um bocado de gente, Marco Antônio né? Pama, Rafael Prima, André Torquato, não vou falar, é muita gente, são 12 maravilhosos atores, participação de Miriam Meller na parte 2, que é uma entidade do teatro paulistano, enfim. Falando sobre sexualidade, que é o que a peça também aborda. Recentemente, você se assumiu publicamente, né, homossexual, porque postou uma foto com seu namorado beijando, e eu gosto quando você fala, eu apenas estava beijando o rosto de um homem, né, e isso já provocou maior burburinho nacional. Sim. Mas você diz também que você, para a sua vida, para os seus pais, para os seus amigos, você se assumiu aos 15 anos de idade. Você era muito jovem quando você muito jovem não, né? Hoje em dia, com 30 e tantos, a gente acha 15 muito jovem, mas com 15 a gente se achava super adulto. Mas, ô Bru... Eu especialmente. Então, e aí, e tem isso, né, cara? Deve ser muito foda ser uma pessoa famosa, ou ser filho de famosos, porque antes mesmo de você ter essa notoriedade toda que você tem, as pessoas já ficavam em cima de você. Você se sentiu invadido quando teve que se assumir? Ou você se sentiu... Como você se sentiu naquele momento que você publicou a foto? Você achava que ia ter essa repercussão toda, realmente? Eu sempre pensei nisso, assim, porque a minha vida inteira foi assim. Eu não gosto da palavra assumir, acho que pra mim e acho que o que faz mais sentido é a palavra se identificar como, né? Sim. Porque a sexualidade, ela é algo que precisa de investigação, né? E de repente você investiga e fala, me identifico com isso. E me identifico como homem gay desde sempre mesmo, assim. Acho que não consigo lembrar do Bruno que sente desejo e não me identificar como homem gay. Então, isso pra mim foi algo muito resolvido mesmo no meu âmbito íntimo e familiar. Daí lembra aquela primeira pergunta que você fez, né? O que que eu respondi, o que é achar a minha identidade dentro desse ambiente onde tem pais famosos e pais muito, muito famosos, né? Quando eu tava crescendo, meu pai, cara, era Beyoncé, assim, era tipo nível... Galã nacional. A gente não conseguia andar na rua, assim, era um lugar de exposição extrema e é muito louco você ver, você às vezes elaborar uma coisa que acontece na sua família, na sua vida, através de capa de revista. Isso é uma coisa muito louca, porque é isso, você joga pro mundo, você não tem necessariamente a oportunidade de elaborar e você tá vendo todo mundo falando sobre isso. Então, a minha sexualidade também foi um pouco assim, porque as pessoas indagavam muito, elas especulavam muito, e eu era um menino de 15 anos, entendeu?
por que eu tinha que saber isso naquele momento? E eu meio que fui obrigado porque eu era um pouco perseguido pela mídia. Hoje em dia, ainda bem que tem uma linha ética e moral que não permite mais que façam esse outing, assim. Mas naquela época, isso não existia isso, né? Era só mesmo uma especulação violenta, sabe? Pura e barata, assim, só pra, enfim, dar clique, né? Na época nem era clique, sei lá o que era. Revista. Impressão de revista. Então, assim, isso foi um pouco avassalador, assim, pra mim. Então, e claro, dentro de uma estrutura onde, se você é filho do macho, alfa, hétero, galã, né, tipo, porque ainda meu pai, não pessoalmente, mas através dos trabalhos dele, ele foi consolidando essa imagem do que seria o homem ideal, né, e também tem o machismo, ele também cria esse tipo de sufocamento, assim. Eu me via num lugar onde eu tinha que ser a imagem tal qual o pai, sabe, e eu percebi que eu não era. Então, tudo isso foi bastante conturbado, assim, quando eu estava crescendo. Então, tentando me entender nesse ambiente, obviamente você retrai, né? Eu recluí, assim, eu retraí. E ouvindo de muitos agentes de celebridade e agentes da fábrica de celebridade, né? Diretores, empresários, enfim, que eu deveria esconder isso a minha vida inteira. Então, assim, era uma violência diária. E ainda tentando entender isso internamente. Então, foi um período, assim, um pouco conturbado. Até hoje entender que, sim, essa é a minha natureza, essa é a minha verdade. E é isso, sabe? Então, assim, quando eu postei a foto, eu imaginava que fosse ter um barulho, porque eu sempre fui um pouco que, entre aspas, perseguido por isso, assim. Tipo, as pessoas queriam muito saber da minha sexualidade, eu nunca expus. Né? Nunca falei muito sobre minha vida pessoal, ponto, né? E nunca vivi uma vida dupla, nunca fingi ser uma coisa que eu não sou, nunca fiz isso. Eu só realmente preservava o direito de ter uma privacidade em relação a isso. Então, quando eu postei, eu sabia que ia dar mas eu não imaginava que ia ser tanto, sabe? E aí eu sempre, as pessoas que me perguntam isso, eu sempre provoco com uma pergunta: será que não tem uma homofobia velada nisso, né? Porque, enfim, claro que o sistema de celebridade é muito alimentado por quem tá ficando com quem. É alimentado por isso. Mas é isso que eu falei isso em entrevistas. Eu postei uma foto beijando o rosto de um homem, e aí virou manchete nacional, assim. Eu acho que eu nunca respondi tantas entrevistas na minha vida quanto nesse momento da minha vida agora, sabe? Então, claro, eu acho que tem uma importância, tem uma função social aí qualquer, sabe? Acho que é importante falar sobre isso, porque não se fala. Então, me sinto até feliz e ok, aceito essa incumbência de ficar falando sobre isso, porque eu acho que é importante a gente falar. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, sabe? É preciso que a gente fale tanto sobre isso. Meu Deus, eu quero naturalizar esse assunto, né? Então, enfim, não teve absolutamente nada estratégico naquela foto. Era só realmente eu naturalizando o assunto. Até porque todo mundo já sabia. Não era uma novidade. Nem para ninguém, absolutamente ninguém. Então, ao naturalizar o assunto, eu estava naturalizando para o olho público, que é uma coisa que eu nunca tinha feito até então. E, enfim, acho que isso faz parte da minha agenda como artista, sabe? Enfim, naturalizar esse assunto. E a peça também calhou, assim. A peça veio num momento muito interessante, porque, na verdade, a peça vem antes disso tudo acontecer, né? Eu estou desenvolvendo, embrionando a peça desde 2019. Então, faz 5 anos que eu tô querendo realizar a peça. Então, talvez a peça, inclusive, tenha me inspirado a fazer isso, né? Me inspirado mesmo. Mas, enfim, eu nem lembro mais o que você perguntou. É isso! Porque é isso. Eu acho que você vai inspirar muitos homens e mulheres também homossexuais a esse termo que é, né, sair do armário. Porque é isso, é uma violência te forçando a assumir. E quando você assume, acredito que seja uma violência te julgando por você ser. Sim. Dessa coisa extremamente conservadora e que a gente ainda precisa falar disso, que é algo tão natural, né, gente? Eu não tenho pretensão de inspirar ninguém, assim, mas eu entendo isso, sabe? Como, talvez se eu tivesse, ao crescer, o Bruno de 15 anos, se eu tivesse visto alguém falar abertamente sobre isso, se eu tivesse visto alguém sem rodeio, sem pudor, né, falar sobre isso, eu acho que eu teria menos amarras, assim, que eu acabei desenvolvendo, sabe? Sim. Ainda mais nesse ambiente, sendo super exposto, um ambiente da celebridade, assim, que alimenta esse sistema que é um pouco voraz, assim. Então, sei lá, gosto de saber que eu tô exercendo um papel
que poderia ter sido importante pra mim se eu tivesse visto alguém fazendo isso na época, sabe? Mas é isso, não tenho essa pretensão. Eu quero mesmo só falar sobre a minha natureza de forma tranquila, né? Porque afinal, né, se a gente não pudesse ser a gente, meu Jesus Cristo do céu amado, já é difícil viver nesse mundo. Aliás, nesse mundo, sendo nós, porque somos mulheres, você é um homem homossexual, somos minorias no mundo, né? Brasil ainda, que precisa desenvolver muita coisa. Você já foi agredido? Já Por fui. ser Verbalmente? Não, fisicamente. Eu falei isso na minha primeira entrevista, assim. Fui. Eu não morri porque eu tive sorte, eu acho. Né? Porque na época eu era adolescente e eu saía muito na rua, assim, tipo... Sempre fui meio... Eu gostava de balada de rock, eu gostava de uma cena mais alternativa, assim. E eu tava na Augusta com a Paulista. A gente que é daqui sabe exatamente onde é, na frente do Conjunto Nacional. E na época tinha acabado de acontecer. Uma menina tava com a namorada e um cara esfaqueou o rosto de uma das meninas, assim, ele cortou o rosto da menina inteiro e a outra morreu. Porque ele tava com uma faca. Tava meio na moda, assim, essa coisa dos tais skinheads, assim, tipo, tava um pouco em alta isso. E aí eu saía sempre, eu não deixava de sair por isso, mas tinha, assim, era sempre uma violência em potencial, sempre um medo, assim, de, tipo, do que pode acontecer. Eu tenho milhões de histórias, eu tenho um amigo que levou uma tacada de beisebol na boca. Sentado na Augusta, ele tava sentado na Augusta, tomando um chopp com os amigos, um cara passou e deu uma tacada de beisebol, destruiu a cara do menino. Nossa. E muitas pessoas por perto, assim, que eu vi que morreram, assim. Tipo, a gente conhecia histórias de pessoas que... Foi um período muito estranho, assim. Eu lembro do cara da lâmpada, né? O cara da lâmpada, sim. Foi mais ou menos nessa época. Como que foi com você, Bru? Você liga de contar? Não ligo, assim. É algo que eu percebi que me traumatizou. Eu fico até um pouco emocionado. Eu percebi que me traumatizou agora, assim, tipo, ao falar sobre isso. Porque eu nunca tinha falado sobre isso. Acho que meu pai não sabia disso até eu falar, sabe? A minha mãe sabia, porque por acaso eu morava com a minha mãe. Então, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Então, ela soube assim que aconteceu. Mas eu percebi o quanto isso... A herança amarga, né? O quanto isso moldou a minha forma de existir hoje. E molda, é um trauma que você vive, né? E ser agredido simplesmente por existir é uma coisa muito louca. Eu tava andando na rua e aí eu não tava nem de mão dada, eu tava com um namorado na época e um amigo. A gente tava os três andando, assim, subindo a Augusta pra descer a Paulista. Eu morava lá pra baixo da Paulista ali, depois da Augusta. E aí vieram 20 caras. E eles começaram a... Cara, é muito louco você ver uma pessoa que você ama, né? Na época, meu namorado, assim. Tipo, uma pessoa que eu tenho relação até hoje. A gente se gosta muito, se respeita muito. E uma pessoa que você ama levando um soco na cara. Eu não sei se vocês já viram isso na vida, mas eu não recomendo, assim. Eu não desejo isso pra ninguém. É muito louco, assim. É muito louco. E aí, eu me lembro de só fechar o corpo, assim... E um cara veio correndo, essa cena, assim, eu nunca vou esquecer. O cara veio correndo do outro lado da Paulista e me deu uma voadora, assim, na costela. A sorte que eu tava com o braço aqui. E a sorte é que eles não estavam armados. Se algum deles tivesse um canivete que fosse, eu acho que a gente teria... Não sei quanto seria. A gente ficou um tempo apanhando. E a gente não sabia nem reagir, porque... Sei lá, né? Dá medo, assim. E eu me lembro de correr, a gente tentou pedir ajuda. Tinha vários carros na rua, assim... parados no semáforo, as pessoas buzinavam e falavam, mata! Então, assim, essa é a sociedade que a gente vive. E isso acontece até hoje. Sim. E a gente tá falando de um lugar... E eu tô falando de um lugar privilegiado, eu sou um homem cis, branco, com grana, com uma família que me permitiu viver num bairro super bacana. Nunca tive que me preocupar com isso, sabe? Com o bairro onde eu morava. Então, assim... isso acontece até hoje. As pessoas morrem muito. A gente ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. Um dos países que mais mata no mundo. No mundo. Isso é real. Principalmente pessoas trans, né? Não vou nem entrar nessa seara porque não é meu lugar de fala, mas eu posso dar esse dado. É o país que mais mata no mundo. Então, assim, é necessário falar sobre isso. Quanto mais, melhor.
Com certeza, Bruno. Obrigada por ter falado aqui, porque você é o segundo homem que a gente recebe aqui Que legal. nas Balzacs, e a gente acha importante falar sobre tudo. E, cara, vocês precisam espalhar essa mensagem pro mundo, porque é puro ódio. Isso é ódio e são problemas individuais oprimidos nessas pessoas que são doentes. E quanto mais a gente falar sobre, mais Sim. esse mundo vai... Eu acho que é melhor. criar consciência, né, de que, porque às vezes as pessoas ficam de fora, né, você fica meio, será que tem tanto ódio assim? Será que são tão incompreendidos assim? E no fundo minimizam, assim, o que é essa violência, sabe? E essa é uma das violências, é uma parte dessa violência. Ela existe em muitos níveis, né? Existe em muitos níveis, esse nível de você se olhar no espelho e falar, putz, eu sou errado, né? Meu desejo é vergonhoso, ele é uma coisa suja, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? E até hoje esse padrão, essa estrutura ainda é reproduzida. Então, não, tá na hora da gente realmente iluminar isso, né? Tá certo. Bru, obrigada mais uma vez pelo seu relato, por esse depoimento. É muito importante criar consciência e que pessoas, foi o que você disse, somos privilegiados, fazemos parte da minoria, né, por sermos mulheres, homem, gay, mas somos ainda privilegiados porque estamos num local, né, imagina quem vive numa periferia, quem vive nos cafundé do Judas do Brasil, Sim. que não passa, a gente vê as mortes. Não, a gente definitivamente não tá na base da pirâmide. Não, estamos de mesmo. forma alguma, a gente Estamos tá privilegiadíssimo. Mas vamos dar uma... Vamos, Bruno. pro humor, um lado Vamos mais de respirar. babados. Vamos para os nossos quadros das Balzacs Podcast. Não Bora. teremos sofazinho Balzacs Podcast, Segunda mas temos temporada os mudamos. quadros. Isso aí. Bruno, não é café, mas me tira o sono. O que tira o teu sono, meu amor? Ai, meu Deus. Hoje em dia. Isso. Ai. Vamos lá. Cara, tantas coisas. Eu sou Você é ansioso? muito ansioso. É que não parece, assim. Eu consigo esconder, eu consigo em algum Mas a momento falar. ansiedade é silenciosa, bebê. Nossa senhora. Não, eu sou bem ansioso. Ai, tem tanta coisa, gente. Acho que sendo leviano, assim, eu vou dizer, acho que injustiça, assim, eu fico um pouco, mexe comigo, sabe? Essas injustiças diárias, assim, que a gente vê, né? Nosso país é muito assimétrico socialmente, né? Isso me pega, assim. Mas tô sendo muito... Eu quero ser um pouco mais leve. Peraí. O que me tira O Igor sono... não te tira o sono? Não, nossa. Cara, o Igor... Meus namorados sempre me tiravam Sério, o sono. a gente tem uma relação tão deliciosa, assim, tipo, eu nunca vi o Igor bravo, sabe assim? Ai, Ele que nunca coisa me viu, boa. eu me considero uma pessoa brava, eu me considero uma pessoa, assim, quando eu fico bravo, eu fico muito bravo, sabe? E ele nunca viu isso, assim, ele nunca viu esse lado, então, assim, a gente tem uma relação absolutamente saudável, assim, nesse lugar, a gente conhece o melhor um do outro, sabe? Então não, definitivamente ele não tira o meu sono. É ótimo, que bom, né? Um relacionamento evoluído. digamos. Não, demais, assim, é muito legal. Próximo quadro, complicado e perfeitinho. Seu maior defeito, sua melhor qualidade. Caramba, eu sou um pouco teimoso. Meus amigos falam assim, Bruno é teimoso. Sou mesmo, confesso. Mas acho que a minha melhor qualidade, sei lá, eu sou legal. Eu acho que eu sou muito legal. A gente concorda. A gente tá achando bem legal. Eu sou legal, eu sou um bom amigo, eu sou legal, eu gosto de mim. Gostei que você Gostaria de ser assumiu. meu amigo. Ai, a gente também. Gostei que você assumiu o teimoso, porque normalmente as pessoas, um defeito, eu sou perfeccionista. Nossa, que defeito, você é perfeccionista. Não, realmente, você é teimoso, então. Eu sou um pouco teimoso, assim. Eu sou um pouco determinado, teimoso. Quando eu escolho uma coisa. Mas que bom, acho que isso também. Acho que tudo é meio virtude, tudo é meio defeito e qualidade, né? Sim. É uma questão de dosagem, né? Tipo, se eu não fosse tão teimoso, eu não teria feito a herança no Brasil em 2023, sabe? Porque, então acho que faz parte. Ao mesmo tempo, é isso. Quando sou contrariado, às vezes eu fico meio... Mas evoluindo, tentando evoluir. Vale a pena ver de novo uma história que marcou a sua vida e que você viveria de novo se pudesse. Gente, nossa, uma vida inteira de tantas histórias boas, né? Acho que tá muito relacionados ao trabalho, assim, tipo, eu tenho, sei lá, o teatro, ele sempre me levou pra esse lugar onde eu gostaria de repetir, sabe? Porque é tão gostoso você ver o relato de pessoas
que se emocionam com o que você faz, sabe? Então, eu não vou parar nunca. Eu vou sempre tentar criar oportunidades onde as pessoas, enfim, tragam pra mim esse feedback. Então, difícil escolher uma, assim. Não tem nenhuma, assim, sei lá, alguma coisa que te marcou? Você lembra e fala, puta, eu queria tanto ver aquele rolê de uma viagem. Aquele bolo da minha avó de novo. Ou eu fui chamado pra fazer Que História é Essa Porchat esses dias. E eu não consegui contar as histórias, entendeu? Então eu sou muito ruim nisso. a mente do geminiano, assim, eu já penso em 45 coisas, daí eu fico... Não, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo onde eu não tinha tanta responsabilidade. Só era filho. Só era filho. Só pagar boleto. E acompanhava lá meus pais, ficava vendo aquilo lá, toda aquela beleza lá do que é estar em cena. Vou jogar isso. Boa. Essa barra quer gostar de você. Alguma desilusão amorosa que todos nós já vivemos, não é mesmo? Todos os dias, né? Todos os dias. Tem alguma que te provocou, assim, que fica na memória e fala, puta, meu, Eu tenho um amigo que eu brinco, assim, falo, nossa, minha dieta, minha alimentação diária é decepção amorosa, né? A gente... todo dia comendo uma. Amargo. Todo dia comendo uma bolachinha de decepção amorosa. Por quê, né? Intoxicado. Não, mentira, nesse momento não. Mas, nossa, uma vida de decepções amorosas, né? E quem nunca também? E quem nunca provocou uma decepção amorosa, né? Acho que é estar vivo. Passar por isso é estar vivo. Mas vocês têm alguma história assim que vocês... É isso? É uma história de uma decepção amorosa? Sei lá, aquele crush que você tava saindo, aí o cara te meteu um pé na bunda do nada, você chegou num bar, ele tava com outra pessoa. Ou você criou muita expectativa em cima de alguém, sei lá, e a pessoa... Gente, eu crio expectativa como eu crio... Sei lá. Como eu respiro. Como eu respiro. Exatamente. Não, já... Mas alguém, então, que você fala, puta, essa pessoa sofreu por mim, pobrezinho. Puxa, eu também já fiz vários, isso. Né? Quando eu era adolescente, gente, realmente, olha, eu queria deixar um perdão público aqui. Teve um período da minha vida quando eu né, me identifiquei como um homem gay, falei, cara, e aí eu tava pleno no exercício do meu desejo, assim, não que eu não esteja agora, mas tem um momento da adolescência, assim, que você fala, putz, eu acho que eu quebrei muitos corações. Desculpa. Algum específico que você... Desculpa de coração, não foi minha intenção, apenas era um vagabundo. Eu era terrível. Eu já namorei dois ao mesmo tempo. Daí... boa, essa fase é necessária, né? Daí, tipo assim, descendo na rua com um, passa outro, daí juro por Deus, assim, aconteceu isso já. Sério, você tava descendo com um e aí Juro. Outro subindo? Tadinho desse E aí, o que você fez? Que horror, né? Eu fingi que eu não tava lá. Eu conheço. Nossa, já aconteceu Não, eu abaixei a cara, assim, tipo... que horror, gente. Desculpa, gente, né? Por isso, né? Pagando os pecados. Já aconteceu isso comigo, mas era outra. E eu vi o cara subindo de mão dada. Dói, tá? Dói. Claro que dói. Óbvio que dói. Mas foi bom porque também foi algo que eu falei, não vou mais sofrer por essa pessoa agora. O amor próprio, por gentileza. Toma, tal. Aí não, eu era maluco, eu era muito maluco. Agora nossa, sou tão calminho. Mas que bom, eu vivi isso, acho que na época que eu tinha que ter vivido. É bom, né, a gente ser balzaquiano já com essa tranquilidade de assim, já toquei o puteiro algumas vezes, agora eu posso ficar mais de boa. Total. Agora esse, Bru, eu já esqueci, era eu, né, chamar o outro. Esse aqui é bem legal. Eu não fiz esse, a gente não fez esse. Baseado na nossa rainha. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Qual é o seu maior sonho? Carreira internacional. Uau! Séries, filmes... Tudo, o que for. Eu tenho Você fez o Sense8, Eu fiz né? Sense8, fiz uma participação em Sense8. E não existe um dia da minha vida que eu não pense nisso. De verdade, assim. Então, assim, é um sonho, com certeza. Acho que é sonho de muito ator, né? Pô, a excelência do seu trabalho tá lá, né? Assim, não que, aqui também tem, mas, pô, ser reconhecido pelo mundo, pelo que você faz, deve ser muito legal. Fazer um Harry Potter da vida. Imagina, assim, fazer um filme desses que você olha e você fala, caramba, que legal. Assim, né, com efeitos, muita grana, uma puta produção, assim. Claro que tem vontade disso. Eu penso nisso bastante. Você já tá caminhando pra alguma coisa? Ou, caminhando, não sei, assim. Alguma sementinha? Já. Eu fiz uma série, né, que chama 3%. Eu fiz 3 séries na Netflix e 3% foi a mais longeva da Netflix Brasil, assim. Pelo menos até
até pouco tempo atrás, assim, foi a que durou mais. A gente muito foram louca essa 4 série. temporadas. Eu vi a primeira. Não, e a série era uma febre fora do Brasil, assim. As pessoas torcem um pouco o nariz no Brasil, porque a gente tem síndrome de vira-lata, mas eu sempre falo que é uma série que nós, brasileiros, tínhamos que ter muito orgulho, porque foi a primeira série brasileira da Netflix. E foi só o 3º produto internacional da Netflix na época. Então, essas séries gringas hoje, tipo Dark, sei lá, elas correm hoje, Round 6, tem tantas, porque 3% caminhou. Então, realmente, eles falam que é um dos 5 produtos mais importantes da Netflix. Porque eles provaram que era possível produzir fora dos Estados Unidos e dar certo. Com a nossa série, com atores brasileiros, roteiro brasileiro. Eu fui reconhecido na rua em Los Angeles, na França. Uau! Que chique, gente, que tudo. Mas, e esse reconhecimento eu acho que é o que paga, né? Não, imagina, eu tava lá em Paris, daí uma pessoa... Eu não falo francês, né? A pessoa, photo avec moi, photo avec moi. Eu fiquei meio confuso assim, daí... A pessoa falou, 3%, né? 3%. Não tem a menor ideia, 3%. gente. Daí eu... Assim, demorou até um tempo, assim, pra eu entender o que tava acontecendo. Deu, claro, com certeza. Então, demais. fui reconhecido mais de uma vez em Los Angeles, assim, nos Estados Unidos. Tipo, eu tava com um officer lá, carimbando o meu passaporte. Ele, você não é o André, da série? Em inglês, né? Deu, sou, tal. Então, assim, muito legal. A série me permitiu isso. E eu recebo mensagens diárias, assim, de muita gente do mundo inteiro, assim, por causa da série. E fiz uma outra série ainda na Netflix que lançou ano passado, que chama Só Se For Por Amor, que também foi, né, é uma plataforma mundial. Então, sei lá, eu acho que já é um caminho, né, já tem alguém ali lá fora vendo meu trabalho. Certeza. Quem sabe? Conhecido em LA, Hollywood tá aí, né, amor? Paris. Daqui a pouco. Não vou desistir, vou ficar, Lógico que não. vou continuar, Ai, vou a gente continuar vai estar tentando. torcendo aqui pra você. Sem dúvida. Mas confesso que ainda não fiz nenhum grande passo assim, em direção a isso. Assim, um grande passo seria, sei lá, se mudar pra lá, né? Ficar um tempo. Nunca fiz. Eu acho que ainda tem coisas pra fazer aqui, tem coisas pra falar aqui, né? Mas eu tava prestes a fazer isso. E aí a herança me deu uma segurada por uma boa causa. Sem dúvida. Nossa. Bruno Fagundes, maravilhoso, a gente. Ai, Luna. Foi bom, né? A gente sabia que ia ser bom, Deus, mas foi maravilhoso. Que bom, obrigado, gente. Agora a gente quer te Você ver. é lindo demais, Nossa, você é você é incrível, você é uma maravilhoso. pessoa muito Obrigado, especial, você é vocês também. inteligente, É. você... Pô, Dá vontade de ser amiga, né? Vamos no Mercado Ibérico tomar um Bora, drink. bora. Ai, por favor. Com certeza, óbvio. Obrigada. Obrigado vocês. Obrigada, Obrigado você é vocês. maravilhoso. Obrigado vocês. Sensacional. Valeu. De coração. Onde Obrigado a pelo gente convite. te encontra nas redes Isso. sociais? Bruno.fagundes, @Bruno.fagundes. Instagram? Instagram. O Twitter eu tenho só pra dizer que eu tenho, porque eu não entro. Ai, que bom, zona de confesso. guerra, a gente evita. Então. Eu não entro, gente. Eu na época da novela tava até... Que fiz uma novela no passado, eu tava até alimentando mais, mas eu não... Saiu desculpa, desse não, cenário. eu não sei nem... eu não tenho esse ímpeto, assim, de fazer... vou postar esse pensamento. Eu não tenho esse ímpeto. Então, tipo, eu não... então é mesmo só Instagram. Mas o Instagram está sempre lá, que eu te acompanho. Tô sempre lá. E a peça fica em cartaz até quando? A peça fica em cartaz, não sei quando nós vamos ao ar, mas a peça fica em cartaz até 30 de abril no Teatro Vivo. Depois a gente para um mesinho de maio por questão de pauta de teatro, a gente não conseguiu uma pauta logo de cara assim, imediatamente. Mas a gente volta dia 1º de junho no Teatro Raul Cortez, que é aqui na 9 de julho, pertinho da Paulista, perto do MASP ali. Legal. Então, um teatro super central, e a gente fica até setembro. Ah, maravilha. Então, e depois, se bobear, tem outro teatro em seguida, porque a gente não quer parar a peça enquanto tiver público. Então, vão assistir. Maravilha. Acho que vocês vão gostar muito. A peça é bonita. Mas, Obrigada. Balzac, antes da gente terminar este episódio, a gente quer lembrar vocês, como a gente disse lá no comecinho sobre a Class Pass, a gente falou aqui sobre carinho, sobre autocuidado. Então, a gente quer convidar você de novo pra... Pega a câmera do seu celular, Mira. mira. Tá tocando aqui. Oh, meu Deus. Eu já sei quem é. Essas telefonias chatas que liga simplesmente... Class Pass, pega a câmera do seu celular, mira nesse QR Code. QR Code aonde? Aqui, QR Code, né? que tem na nossa telinha. Português e inglês. Mas super. E aí tem também um link na nossa descrição aqui no vídeo. Acessa, se cadastre por um mês gratuitamente. Você ganha vários créditos e pode aproveitar, né, Lulu? Exatamente. Vocês baixam um aplicativo, se inscrevem, como a Ká falou, um mês inteiro para vocês treinarem toda a parte fitness da Class Pass. Se você se identificar, você pode escolher um dos planos a partir de R$ 99,00, gente. Você tem acesso a realmente muita coisa na parte fitness, beleza, bem-estar.
E academias renomadas, renomadíssimas, salões de beleza. Eu e a Kalina estamos sempre publicando isso no nosso Instagram, porque a gente realmente usa. Aliás, eu fiz uma hidratação ontem, né? Mas o cabelo tá muito lindo. Eu vou fazer eu vou fazer hoje. Hoje vai fazer a gravação. Vou fazer a unha. Tem que fazer de novo a unha também, cuidar, né? Mas é isso, meus amores. Baixem, testem. Se vocês não quiserem, é só cancelar. Mas a gente tem certeza que vocês vão curtir. Amar a gente ClassPass. usa muito. 2.500 cidades no mundo inteiro. Imagina pra ler, chegar numa academia super e trombar com Bruno Fagundes. Nossa, gente. Nossa carreira internacional. Will Smith. Com Oscar nas costas. Ai, peso do Oscar. É isso, Balzackers. Obrigada por mais um episódio. A gente adorou. Espero que vocês tenham gostado também. Próxima quinta tem mais. Estaremos de volta aqui com vocês, sem pod e sem pudor. Um beijo e até semana que vem.